Em Goiás, ainda existem fazendas prontas para morar custando menos que muitos apartamentos nas grandes cidades. Hoje você vai descobrir 7 cidades escondidas que guardam verdadeiras joias do mercado rural, com casas de fazenda baratas, terras produtivas e oportunidades que pouca gente conhece. Então já se inscreve no canal e vem conhecer lugares que podem mudar sua vida ou o seu próximo investimento. Jussara. Jussara vem se destacando silenciosamente como uma das cidades mais interessantes para quem procura casas de fazenda prontas para morar em Goiás sem precisar entrar em mercados supervalorizados como Rio Verde ou regiões próximas de Goiânia. O município possui tradição forte na pecuária e mantém uma característica que praticamente desapareceu em várias partes do estado. Ainda existem propriedades rurais completas sendo negociadas por valores considerados acessíveis para o padrão atual do agro brasileiro. Em muitas áreas próximas da cidade é possível encontrar chácaras e pequenas fazendas já com casa-sede, energia instalada, curral simples, poço artesiano e pastagem formada em faixas que começam entre R$220 mil e R$450 mil dependendo da localização, qualidade da terra e distância do asfalto. Isso transforma Jussara em uma região procurada tanto por pequenos produtores quanto por famílias que desejam sair dos grandes centros urbanos e viver em uma área rural estruturada sem precisar investir fortunas em reforma ou implantação inicial. Outro fator que chama atenção em Jussara é que muitas propriedades disponíveis ainda pertencem a famílias antigas da região, o que cria oportunidades de negociação mais flexíveis do que em cidades dominadas por investidores do agronegócio. Não é raro aparecerem fazendas pequenas entre 15 e 40 hectares já prontas para utilização, com casas simples porém habitáveis, mangueira para gado, divisões de pasto e acesso relativamente bom durante boa parte do ano. Dependendo da qualidade da estrutura e da proximidade da cidade, propriedades desse porte costumam variar entre R$600 mil e R$1,4 milhão, números considerados competitivos dentro do cenário atual do Centro-Oeste. A cidade também possui custo operacional mais baixo quando comparada a polos agrícolas maiores, algo importante para quem pretende produzir leite, criar gado de corte em escala menor ou até trabalhar com agricultura familiar sem assumir despesas extremamente altas logo no início. Além do aspecto financeiro, Jussara oferece uma combinação que muitos compradores procuram atualmente: tranquilidade rural sem isolamento extremo. O município possui comércio suficiente para atender necessidades básicas, rede bancária, mercados, oficinas, atendimento de saúde e circulação regional ativa ligada ao agronegócio, o que facilita a vida de quem realmente pretende morar no campo de forma permanente e não apenas usar a propriedade para lazer. Isso explica por que muitos investidores começam a enxergar a cidade como uma oportunidade de valorização futura, especialmente porque regiões mais caras de Goiás já passaram por aumentos muito fortes nos últimos anos. Quem compra propriedades produtivas prontas em Jussara hoje ainda consegue entrar em um mercado onde o preço da terra permanece abaixo do potencial que várias pessoas do setor acreditam que a região pode atingir nos próximos anos. Iporá. Iporá aparece entre as cidades mais equilibradas do interior goiano para quem procura imóveis rurais baratos já estruturados para moradia porque consegue unir infraestrutura urbana relativamente forte com preços rurais ainda abaixo de regiões extremamente aquecidas pelo agronegócio. A cidade funciona como referência regional no oeste de Goiás e isso influencia diretamente no mercado de propriedades rurais ao redor do município, já que existe demanda constante por pequenas fazendas, sítios produtivos e chácaras habitáveis sem que os preços tenham disparado completamente. Em áreas próximas da cidade ainda é possível encontrar propriedades com casa pronta, energia, água encanada ou poço e pequenas estruturas de criação a partir de aproximadamente R$250 mil em chácaras menores, enquanto fazendas compactas mais produtivas podem variar entre R$700 mil e R$2 milhões dependendo da quantidade de hectares e da qualidade da terra. Um dos pontos mais relevantes em Iporá é a variedade de propriedades disponíveis, algo que agrada diferentes perfis de compradores. Existem desde sítios voltados para lazer familiar até fazendas pequenas com capacidade real de produção e geração de renda, principalmente na pecuária leiteira e no gado de corte. Muitas propriedades antigas da região já possuem estrutura funcional montada há anos, incluindo curral, cercas, divisões de pastagem e casas espaçosas construídas em períodos onde o custo de obra rural era mais baixo,
permitindo que o comprador encontre áreas relativamente completas sem precisar investir imediatamente em construção pesada. Em vários casos, o valor negociado acaba sendo mais interessante do que comprar terra crua e iniciar toda a estrutura do zero, principalmente porque materiais, mão de obra e instalações rurais ficaram muito mais caros nos últimos anos. Iporá também chama atenção porque mantém um ambiente econômico estável dentro da realidade do interior goiano, o que reduz parte do risco enfrentado em cidades muito pequenas ou excessivamente isoladas. O município possui universidades, comércio ativo, clínicas, serviços agrícolas e circulação constante de produtores rurais, fatores que ajudam na valorização gradual das propriedades da região. Para quem deseja comprar uma fazenda pronta para morar sem depender totalmente de centros maiores, essa estrutura faz diferença no longo prazo, especialmente para famílias que pretendem transformar a propriedade em residência principal e não apenas em local de descanso. Mesmo com o avanço do agronegócio em Goiás, Iporá ainda preserva oportunidades que muitos investidores classificam como abaixo do valor potencial futuro da região, principalmente em propriedades médias localizadas a poucos quilômetros da cidade. Araguapaz. Araguapaz é uma das cidades mais subestimadas do estado de Goiás quando o assunto é compra de propriedades rurais prontas para morar, gastando relativamente pouco em comparação com regiões agrícolas mais conhecidas do Centro-Oeste. Localizada próxima da região do Rio Araguaia, a cidade possui forte ligação com pecuária, turismo rural e propriedades voltadas para lazer, algo que cria um mercado muito interessante para quem procura fazendas pequenas já estruturadas. Em várias áreas do município ainda é possível encontrar chácaras com casa construída, energia elétrica, acesso básico e áreas de pastagem entre R$ 180 mil e R$ 400 mil, dependendo da distância da cidade e da proximidade com rios ou estradas principais. Em propriedades maiores, principalmente aquelas voltadas para a criação de gado ou uso misto entre lazer e produção, os valores normalmente variam entre R$ 700 mil e R$ 1,8 milhão, números que continuam abaixo de muitas regiões do agro goiano que passaram por forte valorização nos últimos anos. Um dos aspectos mais interessantes de Araguapaz é que a cidade ainda preserva um perfil de mercado menos dominado por grandes investidores e fundos agrícolas, permitindo que compradores comuns encontrem oportunidades mais acessíveis diretamente com produtores locais ou famílias da região. Muitas propriedades rurais disponíveis possuem estrutura antiga porém funcional, incluindo casas amplas, currais simples, áreas abertas para criação e até acesso relativamente próximo de rios e áreas naturais valorizadas para pesca e lazer. Isso atrai não apenas produtores rurais, mas também pessoas interessadas em transformar pequenas fazendas em locais de temporada, hospedagem rural ou até negócios ligados ao turismo ecológico. Em vários casos, o comprador consegue adquirir uma propriedade pronta para uso imediato, gastando menos do que gastaria apenas com construção e infraestrutura básica em regiões mais caras do estado. Outro ponto importante é que Araguapaz possui potencial de valorização silencioso justamente por ainda não estar totalmente inserida no circuito mais especulativo do agronegócio goiano. Conforme o turismo no Araguaia cresce e mais pessoas buscam propriedades afastadas dos grandes centros urbanos, cidades como Araguapaz começam a despertar interesse maior de investidores que procuram terras com preço mais baixo e possibilidade de crescimento no longo prazo. Para quem deseja viver no campo com tranquilidade, trabalhar com pecuária em escala moderada ou até criar uma propriedade voltada para lazer familiar e renda turística, a cidade oferece uma combinação difícil de encontrar atualmente: propriedades relativamente baratas, baixa densidade urbana e grande disponibilidade de áreas rurais já prontas para moradia. Montevidéu. Montevidéu possui uma realidade diferente de várias cidades desta lista porque está localizada em uma das regiões agrícolas mais fortes de Goiás, fator que naturalmente elevou o preço das terras nos últimos anos. Mesmo assim, ainda existem oportunidades interessantes para quem procura propriedades rurais prontas para morar, principalmente em áreas menores, propriedades familiares antigas ou fazendas que não estão diretamente ligadas à agricultura de grande escala. A cidade se desenvolveu fortemente com a expansão do agronegócio, especialmente na produção de soja e milho, o que aumentou a procura por terras produtivas e impulsionou a valorização regional.
Apesar disso, ainda é possível encontrar chácaras estruturadas com casa-sede, energia, poço e pequenas áreas produtivas em valores entre R$350 mil e R$800 mil, dependendo da localização e da qualidade das instalações. Já propriedades rurais médias com capacidade agrícola ou arrendamento costumam ultrapassar R$2 milhões, principalmente em áreas mais próximas das zonas de produção intensiva. O diferencial de Montevidéu está justamente na combinação entre estrutura moderna e potencial econômico forte, algo que não aparece com frequência em cidades onde ainda existem propriedades relativamente acessíveis. O município possui excelente logística rural, estradas utilizadas pelo agronegócio, presença de cooperativas, oficinas agrícolas, comércio técnico e movimentação econômica constante ligada à produção agrícola. Isso significa que muitas fazendas pequenas da região possuem infraestrutura acima da média para o padrão do interior brasileiro, incluindo galpões, sistemas de armazenamento, maquinário básico e casas construídas em períodos de forte crescimento econômico da cidade. Em determinados casos, compradores conseguem encontrar propriedades já produtivas prontas para gerar renda imediatamente, seja através de agricultura em pequena escala, arrendamento de áreas ou atividades ligadas à pecuária. Mesmo com preços superiores aos de outras cidades desta lista, Montevidéu continua aparecendo como oportunidade porque a valorização da região ainda não desacelerou completamente e muitos investidores acreditam que áreas produtivas menores continuarão sendo disputadas nos próximos anos. Isso faz com que algumas propriedades disponíveis hoje sejam vistas não apenas como locais de moradia rural, mas também como ativos de valorização patrimonial no médio e longo prazo. Para quem deseja unir qualidade de infraestrutura, força econômica regional e possibilidade de renda rural consistente, Montevidéu se destaca como uma das cidades mais sólidas do interior goiano, especialmente para compradores que conseguem identificar propriedades antigas ou familiares negociadas abaixo do valor normalmente praticado no mercado agrícola da região. Caiapônia. Caiapônia possui um dos mercados rurais mais amplos e variados de Goiás, algo que faz a cidade aparecer constantemente entre as melhores opções para quem procura casas de fazenda prontas para morar sem entrar em regiões extremamente inflacionadas pelo agronegócio moderno. O município tem território enorme, tradição pecuária forte e uma quantidade muito grande de propriedades rurais espalhadas por diferentes regiões, permitindo que existam opções desde chácaras pequenas até fazendas produtivas de médio porte. Em áreas mais afastadas do centro urbano ainda é possível encontrar propriedades com casa simples, energia elétrica, poço e áreas de pastagem por valores entre R$200 mil e R$500 mil, principalmente em imóveis antigos pertencentes a famílias tradicionais da região. Já propriedades mais estruturadas, com sede maior, curral reformado e capacidade produtiva consistente, normalmente variam entre R$900 mil e R$2,5 milhões dependendo da localização e da qualidade da terra. Uma característica importante de Caiapônia é que o mercado local ainda não é tão pressionado quanto em polos agrícolas dominados pela soja em larga escala, permitindo negociações mais realistas e oportunidades que desaparecem rapidamente em outras regiões de Goiás. Muitos imóveis disponíveis possuem estrutura construída há anos, em períodos onde o custo de implantação rural era muito menor, algo que hoje representa vantagem enorme para o comprador. Existem propriedades que já contam com cercas, divisões de pasto, casa de funcionário, curral funcional e acesso razoável mesmo em regiões mais afastadas, evitando que o novo proprietário precise gastar centenas de milhares de reais apenas para deixar a fazenda operacional. Para quem pretende trabalhar com pecuária, criação leiteira ou até produção agrícola em menor escala, a cidade oferece uma combinação muito forte entre custo inicial relativamente acessível e potencial produtivo elevado. Outro fator que ajuda a Caiapônia a permanecer atrativa é o tamanho do município e a diversidade das áreas rurais ao redor da cidade, criando diferentes perfis de oportunidade para compradores. Existem regiões mais valorizadas próximas de rodovias e áreas mais baratas onde ainda se encontram propriedades subestimadas pelo mercado. Isso faz com que investidores mais atentos consigam encontrar fazendas prontas abaixo do valor considerado justo para determinadas estruturas e tamanhos de terra. Ao mesmo tempo, o crescimento gradual do agronegócio no sudoeste goiano aumenta o interesse pela região ano após ano, o que fortalece a percepção de que muitas propriedades atualmente baratas podem ganhar valorização significativa no médio prazo.
Para quem deseja morar no campo sem abrir mão de espaço, estrutura básica e potencial econômico rural, Caiapônia continua sendo uma das cidades mais interessantes de Goiás. Nova Crixás. Nova Crixás é uma cidade extremamente ligada à pecuária e aparece entre os lugares mais procurados por compradores que desejam fazendas prontas para morar com foco em criação de gado e aquisição de terras ainda relativamente acessíveis dentro do centro-oeste brasileiro. A cidade possui tradição rural muito forte e grande disponibilidade de áreas de pastagem, o que mantém um mercado constante de propriedades rurais sendo negociadas entre produtores locais, famílias tradicionais e investidores interessados em expansão patrimonial. Em várias regiões do município ainda é possível encontrar chácaras estruturadas e pequenas fazendas com casa pronta, energia elétrica e áreas abertas para criação a partir de R$ 250 mil até aproximadamente R$ 600 mil dependendo da distância da cidade e das condições de acesso. Em fazendas médias com capacidade maior de pecuária, os preços normalmente começam próximos de R$ 1 milhão e podem ultrapassar R$ 3 milhões em áreas mais produtivas ou próximas de corredores logísticos importantes. Um dos fatores que tornam Nova Crixás interessante é justamente a relação entre preço da terra e potencial produtivo, algo que muitos investidores consideram mais vantajoso do que em regiões extremamente valorizadas do estado. A cidade ainda preserva um perfil mais tradicional e menos urbano, o que faz com que muitas propriedades disponíveis tenham foco real em produção pecuária e não apenas valorização imobiliária. Isso significa que várias fazendas já contam com estrutura funcional pronta para operação, incluindo curral, divisões de pasto, reservatórios de água e casas construídas para utilização permanente. Em muitos casos o comprador encontra propriedades totalmente utilizáveis sem precisar investir imediatamente em reformas pesadas, situação cada vez mais rara em mercados rurais que passaram por forte especulação nos últimos anos. Nova Crixás também chama atenção porque está inserida em uma região onde muitos produtores acreditam que o avanço do agronegócio ainda possui espaço para crescimento significativo, especialmente com melhorias graduais em infraestrutura e logística. Conforme áreas agrícolas mais tradicionais de Goiás se tornam financeiramente inacessíveis para parte dos compradores, cidades pecuárias como Nova Crixás começam a ganhar relevância estratégica para investidores que procuram terra mais barata e maior capacidade de expansão futura. Para quem deseja construir patrimônio rural no longo prazo, trabalhar com criação de gado ou simplesmente viver em uma região mais tranquila com grandes áreas disponíveis, a cidade oferece oportunidades que em várias partes do país praticamente deixaram de existir. São Miguel do Araguaia. São Miguel do Araguaia possui uma característica que diferencia a cidade da maior parte dos mercados rurais de Goiás. Além da pecuária tradicional, existe um componente turístico muito forte ligado ao rio Araguaia e às propriedades voltadas para lazer, temporada e hospedagem rural. Isso cria um cenário interessante para compradores que procuram casas de fazenda prontas para morar e ao mesmo tempo enxergam potencial econômico em atividades ligadas ao turismo, pesca esportiva e locação de propriedades rurais. Mesmo com o crescimento do interesse pela região nos últimos anos, ainda existem oportunidades relativamente acessíveis, principalmente em chácaras e pequenas fazendas localizadas fora das áreas mais disputadas próximas do rio. Em propriedades menores com casa simples, energia e área aberta, os preços normalmente começam entre R$ 220 mil e R$ 550 mil, enquanto fazendas mais estruturadas ou próximas de regiões turísticas podem variar entre R$ 1 milhão e R$ 4 milhões dependendo da localização e do acesso. Um ponto importante em São Miguel do Araguaia é que muitas propriedades disponíveis já foram construídas pensando em permanência familiar e utilização contínua, não apenas como investimento especulativo. Isso significa que o comprador frequentemente encontra imóveis com casas espaçosas, cozinhas externas, áreas de lazer, estruturas para pesca e instalações rurais relativamente completas sem precisar começar praticamente do zero. Em regiões próximas de rios e áreas turísticas, várias propriedades também possuem potencial para geração de renda através de aluguel de temporada, hospedagem rural ou eventos privados, algo que aumenta o interesse de investidores que procuram fazendas capazes de unir moradia e retorno financeiro. Dependendo da estrutura e da proximidade de áreas valorizadas do Araguaia, determinadas propriedades conseguem gerar receita significativa durante períodos de alta temporada turística. Além do potencial econômico,
São Miguel do Araguaia continua sendo vista como uma região de forte apelo para pessoas que procuram qualidade de vida mais tranquila e contato direto com natureza preservada. A cidade possui uma atmosfera muito ligada ao estilo de vida rural tradicional do interior brasileiro, com forte presença da pecuária, turismo sazonal e grandes áreas naturais ao redor. Isso faz com que muitas pessoas comprem propriedades na região não apenas como investimento, mas como alternativa de vida fora dos grandes centros urbanos. Com o crescimento gradual do turismo rural e da procura por imóveis afastados das cidades grandes, existe uma percepção crescente de que áreas rurais prontas em São Miguel do Araguaia podem ganhar valorização importante nos próximos anos, principalmente aquelas com boa localização e estrutura já consolidada. Essas 7 cidades mostram que Goiás ainda aguarda oportunidades raras para quem sonha em ter uma fazenda pronta para morar sem precisar investir valores absurdos. Enquanto muitas regiões do Brasil já ficaram caras demais, lugares como Jussara, Iporá, Caiapônia e São Miguel do Araguaia continuam oferecendo propriedades com grande potencial, qualidade de vida e espaço para crescimento no futuro.